fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o deputado federal Pinheirinho, do Progressistas. Bom dia para o senhor, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Super. Bom dia, Thalita. Muito bom mais uma vez estar com vocês aqui na Rádio Super. Deputado, 2020 só começou e eu vou te pedir para fazer um balanço de 2019. Como foi o ano de 2019 pro deputado Pinheirinho? O ano de 2019 foi um ano de muito aprendizado, Thalita. Nós tomamos posse no dia 1º de fevereiro, logo após uma das maiores tragédias acontecidas no nosso país, que foi a tragédia de Brumadinho. E foi um ano muito produtivo para nós em Minas Gerais. A bancada dos deputados federais de Minas conseguiu trabalhar com muita união e conseguimos algumas conquistas marcantes para o estado de Minas Gerais. Entre elas, a tão sonhada expansão do metrô, né? Há pouco conversava com o nosso coordenador, Diego Andrade, sobre a negociação da bancada mineira com o ministro Tarcísio, que estávamos buscando recurso para efetivar essa obra, que viria a princípio da renovação da concessão da FCA com a União. Porém, o TCU orientou que não fosse feito dessa maneira. Depois, nós verificamos que existiam muitas multas da FCA com a União e aí foi levada essa sugestão para que o recurso das multas que a FCA vai pagar à União fossem destinadas à obra de expansão do metrô. Então, é uma conquista muito grande para o nosso estado, que vai trazer muito progresso para Minas Gerais, vai gerar muito emprego e vai proporcionar muito desenvolvimento. E o ano no parlamento ficou marcado pela reforma da Previdência. É claro que a gente não quer nunca fazer nenhuma reforma que vá acessar qualquer tipo de benefício, mas foi um momento em que foi necessário, foi preciso fazer para que o Brasil pudesse recuperar sua credibilidade, reencontrar o equilíbrio das suas finanças. Então, a reforma da Previdência ela foi amplamente debatida, discutida, e ela já vinha há um bom tempo sendo debatida, e eu acredito que nós chegamos num ponto de equilíbrio. A reforma foi aprovada, né? E entrou em vigor agora no final do ano, e eu tenho certeza que agora nós já vamos poder começar a colher os frutos dessa reforma. E esse ano de 2020 agora vem mais reformas importantes e estruturantes também para o nosso estado, né? De Minas Gerais e para o Brasil, como a reforma administrativa, que está iniciando uma discussão sobre ela agora em 2020, e também a reforma tributária, que tem de ser discutida e votada o mais breve possível. Deputada, ainda sobre o metrô, a gente sabe que é uma promessa antiga e muito cobrada pela população, principalmente aqui em Minas Gerais. O senhor falou agora dos avanços nas conversas, enfim, mas para que o nosso ouvinte possa entender e que possa cobrar também daqui para frente, de fato, para quando é que esse projeto vai entrar em vigor? O metrô, ele foi promessa em muitas campanhas de fato, Thalita, tanto em âmbito federal quanto estadual, mas nunca saiu do papel, principalmente nos governos do PT, em que o Lula teve aqui, prometeu, mas nunca tivemos nenhum avanço. Agora, com o presidente Bolsonaro, o metrô não foi uma promessa de campanha, mas devido à importância que tem para Belo Horizonte, para Minas Gerais, a bancada de deputados federais mineiros se uniu para trabalhar em prol do metrô. Então, sob a coordenação do deputado Diego Andrade, nós iniciamos esse pleito junto ao governo federal, até que tivemos o compromisso do ministro Tarcísio de garantir esse recurso. Então, não foi uma promessa de campanha, é uma ação da bancada federal junto ao governo, que agora está muito bem encaminhada, porque até então o que se existia era promessas e às vezes vontade de tirar o recurso público de algum lugar para poder estar destinando, e devido às dificuldades dos recursos, à escassez dos recursos, a gente nunca tinha essa priorização. Então, como a FCA, que é a concessionária das ferrovias, tem essa multa com a União, nós estamos cobrando que esse recurso oriundo das ferrovias seja revertido também para o metrô.
Então, nós estamos muito confiantes de que nesse ano nós vamos ter a concretização dos atos para que as obras possam começar o mais breve possível, né? O CBTU aqui em Minas Gerais tem mantido a linha já reservada, combatido invasões, procurado deixar nas melhores condições possíveis para assim que a gente possa ter essa condição, fazer que o governo faça a licitação e iniciar as obras o mais breve possível. O senhor falou da reforma da Previdência e nós temos a votação para possível aprovação das reformas tributárias e administrativas, que o senhor também colocou como reformas importantes. Mas nós trouxemos hoje aqui no Super N, falando justamente sobre as eleições municipais deste ano, que podem atrasar essas reformas propostas pelo governo, porque a gente sabe que os parlamentares não querem criar indisposições ali com o governo, e mesmo aqueles que não vão candidatar para as eleições municipais não querem dar o voto, que pode ser polêmico, justamente por causa dessas reformas, o que deixaria essa aprovação só para depois de outubro, lá para novembro, dezembro também, que já entra em recesso. O senhor acredita que a gente vai conseguir fazer essas aprovações, que os parlamentares vão conseguir essas aprovações ao longo deste ano, ou exatamente por causa das eleições elas podem ser atrasadas? Eu acredito que a gente tem condição de estar aprovando ao longo desse ano, sim, né? Por mais que nós tenhamos eleições municipais aí, o Brasil precisa passar por essas reformas e não tem tanto tempo. Às vezes é difícil a gente dar uma previsão. A reforma da Previdência mesmo, eu achava que a gente teria votado ela no primeiro semestre ainda de 2019, mas acabou concluindo a votação no segundo semestre e só entrou em vigor no finalzinho do ano. Então, a reforma tributária, ela teve a sua constitucionalidade verificada pela CCJ e agora estavam acontecendo as reuniões da comissão especial, né, que vão deliberar sobre o mérito para que depois nós, deputados, pudéssemos apreciar. Então, depende muito em função também da velocidade que tiver na comissão especial para a gente definir essa velocidade, o tempo em que será concluída essa votação. Deputado, nós estamos recebendo aqui uma mensagem do nosso ouvinte Marlon, lá do bairro Vila Ideal. Thalita, bom dia. Pergunte ao senhor deputado quais são os planos políticos dele para Ibirité. Olá, Marlon. Olá a todos ouvintes da Rádio Super FM. Muito obrigado pela participação de vocês. Ibirité é a cidade que eu moro, a cidade que eu amo, a cidade que eu tenho um carinho muito especial. Tive a oportunidade de ser prefeito em Ibirité aos 21 anos de idade, aprendi muito, tivemos condições de fazer um grande trabalho em Ibirité, né? Inclusive com obras marcantes. Hoje, Ibirité já tem em funcionamento o Instituto Federal de Minas Gerais, com cursos técnicos superiores, que foi uma conquista do nosso grupo político. Temos a Escola Brasil Profissionalizante, com cursos técnicos também concomitantes com o ensino médio, que foi uma conquista no nosso grupo político. Então, acredito que nós conseguimos deixar um grande legado para a cidade de Ibirité, né? Ao término do meu mandato, deixamos mais de 30 milhões de reais em caixa, né? Alguns desses 30 milhões sem qualquer tipo de vinculação, outros com emendas, né? Oriundos de emendas para conclusão de algumas obras, como, por exemplo, a ampliação do hospital, que iniciei no meu mandato, não deu tempo de concluir, mas deixamos os recursos garantidos para a conclusão das obras. Hoje estou como deputado federal, pretendo cumprir o meu mandato dos 4 anos e trabalhar pela nossa cidade, né? Tenho um compromisso agora que a minha primeira emenda parlamentar da minha autoria será destinada a Ibirité para que se possa priorizar as reformas de alguns postos de saúde. Eu tenho visitado alguns postos e tenho verificado que estão numa situação muito crítica. Então, minha primeira emenda parlamentar será no valor de R$1 milhão para priorizar reformas de unidades básicas de saúde em Ibirité. E tenho aproveitado esse recesso parlamentar para estar em Ibirité nesse mês de janeiro, dezembro. Às vezes as pessoas tem um tempo que eu não te vejo, Pinheirinho, mas com essa rotina de estar em Brasília e aos finais de semana, dividindo entre outras cidades também, acaba ficando mais difícil de estar reencontrando as pessoas. Então, estou aproveitando janeiro para andar bastante em Ibirité, ouvir as pessoas, e vejo que as pessoas clamam por mudanças, né? Que as pessoas não estão satisfeitas com a atual administração. Então, nós vamos estar conversando dentro do nosso grupo político ao longo desse primeiro semestre para ver
qual o melhor caminho. O senhor falou que pretende cumprir o seu mandato como deputado, mas pode mudar? Pode ser pré-candidato a prefeito em Ibirité? Não. Muito provavelmente não. Pretendo continuar porque eu tenho um compromisso muito grande com muitas outras cidades também. Eu tive 98 mil votos. Desses 98 mil votos, 17 foram em Ibirité. Então tem mais de 80 mil pessoas de outras cidades que acreditaram, que apostaram e que confiam em mim. Então eu não posso desapontar todas essas pessoas que acreditaram no meu trabalho, na minha dedicação como deputado federal por Minas. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas objetivas. Combinado, deputado? Combinado. Para começar, Câmara ou Prefeitura? Câmara. Pinheirinho em 2020. Continuo o trabalho por Minas. Influência da família na vida parlamentar. Tive a inspiração na família para iniciar na política, mas tenho atuado de acordo com as minhas convicções. Presidente Jair Bolsonaro. Tem feito um trabalho muito bom pelo nosso Brasil, tem algumas ressalvas, mas o saldo é extremamente positivo. Projeto de trabalho para adolescentes. Eu tenho um projeto apresentado que é de incentivo ao primeiro emprego. Hoje, muitas vezes, quando você vai participar de um processo seletivo, pede tempo de experiência. Se você não tem tempo de experiência, você não vai ter chance. E se você não tem oportunidade, você nunca vai ter esse tempo de experiência. Então, eu apresentei um projeto de lei para tornar obrigatório que todos os processos seletivos da administração direta ou indireta tenham uma reserva mínima para pessoas que não tenham nenhuma experiência comprovada. O futuro do Brasil. Eu acredito que o futuro do Brasil vai ser um futuro muito melhor e promissor do que imaginávamos há 2, 3 anos atrás. Deputado federal Pinheirinho do Progressistas foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Obrigada, deputado, pela entrevista do senhor. Eu que agradeço pela oportunidade, estamos sempre à disposição.